Ela é graduada em Direito e pós-graduada em Direito Material e Processual do Trabalho. É membro da Comissão de Direito do Trabalho e da Comissão de Direito Sindical da OAB do Distrito Federal e vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal. No programa Perspectiva de hoje, eu recebo a advogada Clarice Dinelli Ferreira. Bem-vinda ao programa Perspectiva. Obrigada, seja bem-vinda. muito obrigada. Bom, vamos começar a nossa entrevista falando dessas mudanças recentes aí na lei trabalhista. Como a nova lei define o empregado doméstico? Bom, o empregado doméstico é aquele que presta serviço na residência, né, da família, de uma forma continuada, presencial, subordinada, onerosa, ou seja, mediante contraprestação, né, salário, por mais de 2 vezes por semana. Então, aqueles que prestam serviço mais de 2 vezes por semana com essas características, importante colocar que é no ambiente familiar, sem fins lucrativos, é o empregado doméstico. Um cuidador que cuida de um doente, ele é um empregado doméstico? É um empregado doméstico, é classificado como empregado doméstico, obedecendo essas características que eu acabei de colocar, mais de 2 vezes por semana e dentro dessas características de subordinação, onerosidade, pessoalidade. Enfim, o ambiente familiar, né, sem fins lucrativos, é sim um empregado doméstico. Mesmo que ele tenha uma formação, por exemplo, de enfermeiro, por exemplo, ele sim. Ainda cai nessa lei? Cai, sim, sim. Um cuidador de chácara, né, um zelador, que a gente diz, de uma chácara, e aí, como ele é tratado? Aí, nesse caso aí, depende. Como eu coloquei, não pode ter fins lucrativos, não pode ter atividade econômica envolvida. Então, vai depender da finalidade dessa chácara. Se for uma chácara onde reside a família e não tenha cultivo de nada para fins comerciais, ele é, sim, enquadrado como empregado doméstico. Mas se tem, né, cultivo de plantas para vender, gado, enfim, alguma atividade agropecuária com fins comerciais, aí ele já passa a ser um empregado rural. Uhum. E se por um acaso for uma chácara que trabalha de eventos, locação de eventos, coisas parecidas, aí já é um empregado seletista, regido pela CLT normalmente, não é nem doméstico nem rural. Menores podem ser contratados como empregados domésticos? A partir de 18 anos. Essa nova lei, né, a lei complementar agora de junho desse ano, estabeleceu esse corte a partir de 18 anos. E o empregado doméstico, ele pode ser contratado por um tempo determinado ou não? Pode. Tanto o contrato de experiência, que é aquele contrato que a gente conhece, né, de até 3 meses, onde você, aquele início, né, para verificar tanto se a pessoa se adapta ao trabalho quanto se o patrão se adapta, né, à pessoa, ele pode ser feito, ou também para suprir uma necessidade especial. Por exemplo, eu tenho uma empregada que sai de licença maternidade. Eu preciso contratar uma outra só para cobrir esse período de 4 meses que a minha empregada está de licença ou de férias. Então, nesses casos, eu posso fazer, sim, um contrato por prazo determinado. Se for de experiência, o máximo de 90 dias. E se for para essas finalidades específicas, como uma licença maternidade, um auxílio-doença, umas férias, ou enfim, qualquer coisa assim, o máximo é de 2 anos. E isso tem que ser registrado em carteira, se for um período temporário? Normalmente. A diferença vai ser na rescisão, né? Você vai ter algumas diferenças. Você não tem o aviso prévio, você não tem a multa de 40% do FGTS, você tem algumas diferenças na hora da rescisão, quando contrata por prazo determinado. As diferentes categorias profissionais têm pisos salariais definidos. Um trabalhador doméstico tem esse piso? É o salário mínimo, por enquanto. Porque como não tem, normalmente os pisos eles são estabelecidos em convenção coletiva. Como a gente ainda não tem uma convenção coletiva entre sindicato dos patrões, né, domésticos, com o sindicato dos empregados domésticos, estabelecendo algum piso diferente, hoje é o salário mínimo da região, né, no qual ela está prestando serviço. Empregados domésticos, geralmente, costumavam ter um horário não tão fixo, né? Se adaptavam ao horário da família, à necessidade. Às vezes não cumpriam as 8 horas um dia, estendia a jornada, outro dia dormia na casa. Como é que ficaram essas questões? Bom, a jornada de trabalho, ela hoje tem que ser controlada. Existe uma jornada legal de 44 horas semanais que deve ser obedecida. Ultrapassando as 44 horas semanais, tem que pagar as horas extras. Então, nesse caso, vai ter que se adaptar.
Então, por exemplo, eu posso também trabalhar com banco de horas, que é a compensação da jornada. Então, um dia eu trabalho 4 horas, 6 horas, no outro dia eu posso trabalhar 10, compensando essas 2 horas que eu trabalhei a menos hoje. Enfim, essa compensação pode existir, mas tem que ser obedecido esse limite de 44 horas semanais. Como é que o empregador controla isso? O empregado também, né? Vai ter que anotar ponto, inclusive obrigatoriamente. Pela lei hoje, obrigatoriamente o ponto tem que ser anotado. Então, o empregado chegou, anota o horário, vai ter que fazer uma folhinha de ponto. No próprio programa do E-Social, que hoje tem que ser cadastrado, enfim, que já é do Simples Doméstico, tem lá um link onde você consegue imprimir uma folhinha de ponto no site, né, do E-Social. Então, imprime essa folha de ponto, o empregado chegou, anotou o horário real que está chegando, esse horário não pode ser arredondado, então, se o empregado chegou às 8h03 na sua casa, ele tem que anotar às 8h03, então ele vai anotar o horário que entrou, o horário que parou para o almoço, o horário que voltou e o horário que está indo embora. Isso tem que ser anotado. Uma pergunta que sempre fazem é essa questão do controle, que é complicado, porque normalmente estão em casa sozinhos, né, os patrões estão trabalhando, enfim. Isso é uma relação de confiança. Infelizmente, tem que ser feito dessa forma. Você confia na pessoa que está na sua casa. Obviamente, você pode controlar, você pode ligar para saber se a pessoa ainda está, se não está. Eventualmente, se a casa tiver câmera, você pode também fazer esse controle dessa forma. Mas a gente parte do pressuposto que é uma relação de confiança, onde você tem que acreditar naquele horário que o funcionário está colocando. Se eventualmente ele anotar o horário errado e você tiver como fazer essa prova, tem que conversar, divertir, enfim, para ficar o horário real, de fato. Esse controle ele é obrigatório. Se por um acaso o patrão não fizer esse controle e o empregado entrar na justiça alegando horas extras e tudo, e o patrão não tiver, né, as folhas de ponto, quem tem que provar que não foram feitas essas horas extras que eventualmente estão sendo alegadas é o patrão. Se o patrão tiver a folha de ponto, já passa o ônus dessa prova, já passa a ser do empregado. Então, quem vai ter que provar que fez aquela jornada que está alegando, diferente do que está anotado na folha de ponto, é o empregado. Então, por isso a importância da anotação da folha de ponto, além de ser uma obrigação legal. O empregado que dorme na casa do patrão, que ou dorme ali mesmo durante a semana e só volta de fim de semana para casa, ou ele tá trabalhando durante a noite, cuidando dos filhos, por exemplo, uma babá. Isso também existe. Como é que fica essa diferenciação? Bom, aí a questão é a seguinte, quando o empregado dorme em casa, você tem duas situações. Aquele que ele dorme por uma conveniência, não está trabalhando, está no quarto dele, no canto dele, então ele vai anotar o horário que ele parou de trabalhar na folha de ponto e pronto, tá? E volta a anotar no dia seguinte a hora que ele começa a trabalhar. Se por um acaso ele vai ficar até você chegar em casa, até mais tarde, à noite e tudo, ele vai anotar até o horário que ele estiver trabalhando. E aquele tempo vai ser pago como horas extras. Existe uma questão que é do sobreaviso. O que é isso? Eu trabalho até a hora, vamos supor, no caso de uma babá, como você deu esse exemplo. Eu trabalho até o momento que a criança dormiu. Obviamente, a partir do momento que a criança dormiu, eu não estou mais trabalhando. Eu estou ali tomando conta, porque se a criança acordar, eu preciso estar ali, ela não pode ficar sozinha. Então, esse período que você está à disposição, mas não está trabalhando efetivamente, ele é considerado um período de sobreaviso. Isso é remunerado 1/3 do valor da hora normal. Diferente da hora extra, que você paga a hora mais 50%, o sobreaviso ele é 1/3 do valor da hora normal. Então, você vai controlar esse período que ela está. Então, ela vai anotar. Vamos dar esse exemplo. Eu trabalhei até as 8 da noite e a criança dormiu. Então, eu anotei que até as 8 da noite eu estava trabalhando. Essa hora aí, de 6 da tarde, vamos supor que meu horário normal seja até 6 da tarde. De 6 da tarde às 8 da noite, eu estou hora extra. A partir das 8 da noite, vamos supor que a pessoa chegou às 10, o pai, a mãe. Chegou às 10. Das 8 da noite até às 10, a criança não acordou, eu estou de sobreaviso. Eu anotei de 8 às 10 de sobreaviso. Se por um acaso, quando foi lá às 9 da noite, a criança acordou e eu voltei a trabalhar, porque aí eu estou efetivamente trabalhando, e às 10 horas, ficou acordada até às 10, essa hora de 9 às 10 é hora extra novamente. Então, de 8 às 9 vai ser sobreaviso, de 9 às 10 vai ser hora extra. É mais ou menos assim. É um pouco complicado, mas com o dia a dia as pessoas vão se acostumar e vão
aprender a fazer, né? Eu até falo que essa relação ficou um pouco mais complicada, né? Porque são pessoas leigas lidando com isso, tanto patrão quanto empregado, em regra, são leigos. Mas eu tenho fé que um dia a coisa começa a fluir naturalmente. Com certeza. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só peço um minutinho para a senhora. O programa Perspectiva vai para um breve intervalo, eu volto já já. De volta com o programa Perspectiva, eu converso com a advogada Clarice Dinelli Ferreira. Doutora, é obrigatória assinar a carteira de trabalhador doméstico? É obrigatório desde o primeiro dia de trabalho, mesmo sendo um contrato temporário, como a gente deu o exemplo do contrato de experiência ou contrato para substituição de outro funcionário. É obrigatório. Qual é a sanção para quem não faz? Bom, nós temos, digamos assim, uma dificuldade com relação a isso. Isso normalmente vai acontecer se a pessoa entrar na justiça. Aí a sanção vai ser uma multa administrativa, paga o governo, e com relação ao funcionário, o pagamento retroativo do INSS, com multa, juros e todos os encargos. Agora, hoje em dia já tem a previsão na nova lei para a fiscalização dessa relação, né, do trabalho doméstico. Mas ainda se questiona hoje em dia como fazer isso. Porque não é uma empresa, né, doutora? Exatamente. É difícil para o fiscal entrar na casa de uma família. Tem a questão da inviolabilidade, né, da residência e tudo. Então, o que hoje em dia já se tem é o seguinte: se houver denúncia, o fiscal vai entrar em contato e vai marcar a visita. Nessa situação, ele pode ir fiscalizar com o horário marcado, com o agendamento. Então, isso acaba que dificulta muito essa fiscalização, porque a partir do momento que a pessoa está sabendo que vai ser fiscalizada, normalmente se previne de qualquer atitude que esteja sendo feita, né, fora do que a lei determina. Então, essa questão da fiscalização é bem complicada. Então, esse seria um caso de sem se está trabalhando, né, sem assinatura da carteira, pode haver denúncia, pode haver fiscalização e pagamento de multas administrativas para o governo. A gente percebe, diante disso, que depende muito do empregado estar fiscalizando o dia a dia e saber que é um direito dele. Como é que está o empregado doméstico dentro dessa nova lei? Ele está consciente que ele tem esse direito e ele realmente pede que seja assinada a carteira dele? Pelo que eu tenho visto, né, conversando com colegas, né, enfim, eu tenho visto que isso tem acontecido sim, até pela mídia, né? A mídia teve uma divulgação muito intensa com relação a isso, né? Os direitos dos empregados, a PEC das domésticas, isso já vem aí há 2 anos, né? Sendo muito divulgado na mídia. Então, isso acaba que traz uma conscientização grande para os empregados. Então, assim, nas grandes capitais, nas grandes cidades, eu acho que esse já é um problema que está quase, não acabando, mas diminuindo cada vez mais. Eu acho que o nosso maior problema são nos interiores, né? Então, assim, onde a gente tem um número de desemprego e de informalidade muito grande. Então, ali é onde não é nem que a pessoa não saiba que tem direito, muitas vezes até sabe, mas por medo de perder o emprego, por falta de emprego mesmo, acaba se submetendo a essas situações. Então, é o que acontece na prática. Descanso semanal. Todo empregado doméstico tem direito a esse descanso semanal e como ele é definido? Bom, o descanso semanal remunerado, né, é uma vez por semana, preferencialmente aos domingos. Se porventura não for semanalmente aos domingos, tem que ser pelo menos um domingo por mês. Pode ter escala, mas desde que um domingo por mês o empregado folgue. E também tem direito aos feriados remunerados também. Então, é um descanso semanal remunerado e os feriados remunerados também. Férias também. E férias também, com acréscimo de 1/3 do valor do salário, no mês que o empregado está de férias. O empregador que fornece vestimenta, uniforme, alimentação para o empregado doméstico, ele pode descontar isso? Não. Como é que funciona? Pela lei agora, né, já está... Antes era uma dúvida, havia uma dúvida com relação a isso, apesar de que também já estava bem pacificado na jurisprudência que não podia. E hoje veio a lei para sanar qualquer tipo de dúvida com relação a isso, não pode haver desconto. O único desconto permitido é com relação ao transporte, que é 6% do valor do salário do funcionário, né, que você pode descontar de transporte como contraprestação, à exceção quando o funcionário está em viagem. Em viagem não pode descontar nada. E é obrigada a filiação à Previdência Social aí de todo empregado? O que
acontece? O que é a filiação? É justamente a carteira assinada. A partir do momento que você assina a carteira, o empregado ele está assegurado, né, pela Previdência Social. É obrigatório, sim. O que é o Simples Doméstico? A gente ouviu falar muito nesses dias, né? Um problema no site, dificuldade, agora já está em ordem, mas o que é esse Simples, no que ele consiste? Bom, o Simples Doméstico é uma forma unificada de arrecadação né, de todos os tributos relacionados, né, que incidem sobre, nessa relação, né, de empregado e patrão, né, doméstico. O que é isso? É um sistema que foi feito para arrecadação unificada de todos esses tributos. Então, numa guia única, que é feita através do E-Social, que é um site, né, do governo, você se cadastra, tanto o patrão quanto o empregado, o patrão que faz o cadastramento, tanto dele quanto do empregado, e cadastra o vínculo, e através desse cadastramento você já coloca todos os dados, né, de valor de salário e tudo, e você ali já gera guia para pagamento tanto do INSS quanto do FGTS. Se eventualmente tiver imposto de renda, né, se o empregado receber mais do que 1.900 e alguma coisa que é o teto, né, a partir disso já incide, menos que isso é isento. Imposto de renda, seguro contra acidente de trabalho e o 3,2% que é do fundo dos 40%, né, da multa quando há rescisão sem justa causa do contrato de trabalho. Seguro-desemprego, o empregado doméstico tem direito? Agora tem. O seguro-desemprego dele vai ser no valor de um salário mínimo, o valor que ele vai receber, no máximo por 3 meses. E tem direito a aviso prévio também? Tem, inclusive o aviso prévio proporcional, que é esse que também há pouco tempo entrou em vigor também para o trabalhador seletista, né, de empresas. O aviso prévio até 1 ano de trabalho na mesma residência de 30 dias, a partir de 1 ano, acréscimo de 3 dias por ano, com um máximo de 60 dias de acréscimo, totalizando o máximo de 90 dias de aviso prévio. Você falou de imposto de renda, né? Tem alguns funcionários domésticos, alguns empregados domésticos, que têm o piso para ter que fazer declarar o imposto de renda. Como é que ele faz isso? Porque a gente recebe geralmente das empresas onde trabalhamos uma declaração do todo ano, né? Do que está retido. Como é que funciona isso? Pelo próprio site do E-Social, o patrão vai conseguir imprimir, né, essa relação anual, né, de dedução, que você faz a dedução e faz o pagamento, né, automaticamente. E aí você entrega para o empregado doméstico e ele vai fazer a declaração de imposto de renda dele. Tá ótimo, a gente tem outras dúvidas ainda a serem esclarecidas. No próximo bloco a gente continua o nosso papo. Tá o programa Perspectiva vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva, hoje a convidada é a advogada Clarice Dinelli Ferreira. Doutora, como é que fica o intervalo para descanso, que é natural, que é de lei, para todo mundo que trabalha, para um caso do empregado doméstico? Você tem 2 situações. O intervalo, ele tem que ser no mínimo de 1 hora, na jornada de 8 horas diárias. Esse intervalo entre a jornada, no mínimo de 1 e no máximo de 2 horas, ele pode ser por acordo individual entre patrão e empregado, reduzido para 30 minutos, mas tem que ser por escrito esse acordo. Já para aqueles empregados que dormem na residência do patrão, esse intervalo pode ser dividido em 2 intervalos, sempre respeitando o mínimo de 1 hora cada intervalo e no máximo de 4 horas de intervalo total, né, durante todo o dia de trabalho. Então, são essas 2 formas de intervalo entre a jornada. Esse intervalo, ele é obrigatório e ele tem que ser anotado no ponto. Licença maternidade, a empregada doméstica tem esse direito? Tem direito, 120 dias, da mesma forma, vai receber pelo INSS o valor do salário, tem o benefício, tem a estabilidade, inclusive também, a mesma estabilidade que qualquer empregado pela CLT tem direito, a empregada doméstica também tem, a estabilidade são 150 dias após o parto. Então, da data que o bebê nasceu até 150 dias contados para frente, a empregada não pode ser mandada embora, a não ser por justa causa. Quando um trabalhador doméstico pode ser demitido por justa causa, vale o mesmo para um trabalhador comum? Tem praticamente as mesmas, né, as mesmas situações, né? O ato de improbidade, que é um furto, alguma coisa, ou mau procedimento, né, que é o mau comportamento de uma forma geral, indisciplina, insubordinação.
Agora, tem um artigo, um inciso basicamente diferente, que é o que está uma diferença um pouco maior, que é com relação ao maus tratos de idoso, de criança. Se houver comprovação de maus tratos, né, de um idoso, de uma criança, de um deficiente, né, de um incapaz, também é motivo para justa causa. A gente já falou do simples doméstico, do recolhimento que deve ser feito, né, mas a gente não falou das alíquotas. Como é que elas ficaram? Bom, o total da alíquota é 20%. O que vai ser? 8% do INSS, 8% do FGTS, esse FGTS vai ser revertido para a empregada, né? 3,2%, que é a antecipação da multa rescisória em caso de demissão por justa causa. O que o governo fez? Essa multa é de 40% ao final do vínculo. Para não ficar esse peso no final de um contrato, né, com o empregado doméstico, até porque a gente está falando de pessoas, não está falando de uma empresa, né, são pessoas físicas normais, e não ficar um valor muito alto, esse valor é pago mensalmente, nesse percentual de 3,2%. Ao final do contrato, se realmente a rescisão for sem justa causa, normalmente, esse valor é sacado, né, levantado pelo empregado doméstico. Se porventura for um pedido de demissão ou uma rescisão por justa causa, esse valor de 3,2% é devolvido para o patrão. E para completar os 20%, 0,8%, que é o seguro contra acidente de trabalho. Doutora, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, qual a orientação que a senhora deixa para o trabalhador doméstico e também para o empregador, para que eles evitem demandas trabalhistas, né, para que eles cumpram a lei, tenham envolvidos os direitos e deveres de cada um? Bom, eu sempre coloco o seguinte, é uma relação que hoje já se tornou e tem cada vez mais que se tornar mais, não mais familiar, mas mais realmente uma relação de trabalho, mais formalizada. Então, formalizem essa relação, façam um contrato por escrito, assinem a carteira, anotem os horários de trabalho, formalize tudo. Se vai fazer a redução do intervalo para 30 minutos, que muitas vezes é uma opção viável, né, para as famílias, faça por escrito como determina a lei. Faz a compensação de horário, tem que fazer por escrito também. Então, formalizem tudo, para que eventualmente, numa demanda, tanto o patrão quanto o empregado estejam resguardados. Juntem os comprovantes de pagamento, façam tudo formalizado. Tudo por escrito, tudo assinado, tudo como manda, né, a legislação, como manda o figurino. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. De nada. Eu conversei aqui com a doutora Clarice Dinelli Ferreira, que falou com a gente a respeito dos direitos trabalhistas dos empregados domésticos. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. O Perspectiva de hoje está chegando ao fim, fica por aqui, mas eu te espero no próximo programa. Até lá.